Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série C# para Unity. Iremos aprender aí sobre a nossa terceira estrutura condicional, o switch. Então se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, segue lá nas redes sociais e sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, eu já abri aqui o nosso script, operadores, ok? Que a gente fez aí na aula sobre operadores relacionais. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Então, a gente vai estar aprendendo aí sobre a nossa terceira estrutura condicional. Se você não sabe ainda o que é uma estrutura condicional, vou deixar aqui no card também a nossa aula sobre a nossa primeira estrutura condicional, que foi os operadores ternários, e também vou deixar a aula sobre o if-else, que foi a nossa última aula, onde a gente aprendeu sobre a estrutura if-else. Uma estrutura muito importante aí dentro da programação de forma geral, ok? Então, hoje a gente vai aprender sobre o switch, que é a nossa terceira estrutura condicional. E para que serve o switch? Bom, o switch ele é muito bem aplicado quando a gente possui, por exemplo, estados dentro do nosso jogo. E conforme cada estado aí do nosso jogo, a gente executa uma ação diferente. Então o switch é muito bem aplicado para esse tipo de caso. E aí, como assim estados, né? Vamos supor que a gente tenha um vilão, né? E aí eu vou escrever aqui para vocês, olha só. Vamos supor que a gente tenha um vilão no nosso jogo. E conforme cada estado, o nosso vilão vai assumir uma postura diferente. Então a gente pode falar que no estado 1, o nosso vilão ele ataca, ok? No estado 2, olha só, estado 2, o nosso vilão ele assume uma postura diferente. O nosso vilão ele assume uma postura diferente, ele defende, ok? E aí no estado 3, o nosso vilão ele assume outra postura. O vilão ele foge. Então seriam 3 estados aí do nosso vilão. A gente poderia fazer estados do nosso personagem, né? E assim por diante. Então olha só, a gente criou aqui como exemplo, né, 3 estados, né, do nosso vilão. E aí como que eu, para exemplificar melhor, poderia ser o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu estou jogando o nosso jogo, né, e aí o meu personagem entra na sala onde se encontra o vilão. E aí quando eu entro na sala, o nosso vilão ele recebe o estado 1. Então, ele assume a postura de atacar o nosso personagem, ok? Assim que a gente acabou de entrar na sala. E aí, quando o nosso vilão ataca a gente revida e começa a atacar o vilão. Então, o vilão, ele assume o estado 2, ou seja, o vilão vai se defender dos nossos ataques, porque a gente começou a atacar. E aí, vamos supor que a gente está quase matando o nosso vilão, e aí o que acontece? O nosso vilão, ele assume o estado 3, o vilão foge. Então, essa aqui seria um bom exemplo aí de estados dentro do nosso jogo, né? Estados do vilão. Conforme o progresso nosso no nosso jogo, o vilão vai mudando o estado dele e assumindo uma postura diferente. Isso aqui tudo seria programado. A gente criaria uma lógica, né, para o vilão atacar, para o vilão defender e para o vilão fugir, conforme o valor de uma variável que a gente cria e fica analisando. Então olha só, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar uma variável do tipo inteiro, ok? Vou chamar essa variável de estado vilão. Ok? E vou falar que esse estado vilão recebe 1, apenas para ter um valor mesmo aqui na nossa variável. Então, olha só, como que a gente monta a estrutura do switch? Primeiramente, a gente escreve switch, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses, diferente, por exemplo, do if, né? No if a gente passa a nossa condição. Aqui no switch a gente não analisa uma condição, a gente analisa o valor que a nossa variável assume. Nesse caso aqui, eu passo o valor da nossa variável estado vilão, e aí eu vou analisar, a gente passa a nossa variável estado vilão, e aí a gente analisa o valor que essa variável assume. É isso que o switch basicamente faz. E o que a gente faz aqui? A gente abre e fecha colchetes, e aqui dentro, para a gente analisar os valores que a nossa variável assume, a gente utiliza o case, e aí após o case a gente passa o valor que nossa variável pode assumir. Como é um valor do tipo inteiro, eu vou ter 3 estados aqui, né? Olha só, eu vou falar que a nossa variável estado vilão ela pode assumir o valor igual a 1, 2 ou 3. Cada valor 1, 2 ou 3 vai corresponder ao estado 1, 2 ou 3, ok? Então olha só, caso a nossa variável estado vilão assuma o valor 1, o que eu faço? Eu executo uma ação, que no caso aqui seria do vilão atacar. A gente passa 2 pontos, a gente dá 2 pontos ali, e aí a gente bota um break aqui, bota ponto e vírgula, ok? E aqui, entre o case e o break, a gente cria a nossa lógica a ser executada caso a nossa variável assuma o valor de 1. Simples assim, essa daqui é a estrutura de um switch. Então aqui dentro a gente faria uma lógica aí
para o nosso vilão atacar. Por exemplo, a gente faria essa lógica aqui dentro. Então a gente poderia fazer uma lógica, né, criar um método, e aí criar um método, né, chamado, por exemplo, vilão ataca, e aí aqui dentro a gente chamaria esse nosso método, ok? Bem tranquilo, né, galera? Então olha só, se caso a nossa variável assumir o valor 2, eu quero que o meu vilão defende. Então o que eu faço? Eu venho aqui, case 2 pontos, né? Aqui eu passo o meu break, eu dou um break ali, né, para parar. E aí aqui dentro, olha só, aqui dentro eu chamaria, por exemplo, o método que faz com que o nosso vilão defenda. Então o vilão defende. Simples assim, galera, muito tranquilo. Esse é o melhor tipo de aplicação aqui para o Switch, né? Por exemplo, onde o valor, onde a gente tem uma variável, né, e a gente quer analisar o valor da nossa variável, e conforme o valor dessa variável a gente toma ações diferentes. Então olha só, a gente aqui tem também o caso estado 3, né? Então caso 3, 2 pontos, aí a gente cria a lógica aqui dentro, que é o vilão foge. Bem tranquilo, né, galera? Bem tranquilo, muito simples isso aqui. Então, olha só, para vocês pegarem aí a manha, né, de utilizar o switch, o if, todas essas estruturas condicionais que nós aprendemos, eu vou sugerir aí que vocês tentem, por exemplo, fazer essa mesma lógica aqui, né? A gente não precisa fazer a lógica para o vilão atacar, né? Isso aqui a gente vai fazer futuramente, quando a gente já estiver programando um jogo, que a gente vai criar um jogo de plataforma ou algum outro jogo do gênero, e aí a gente vai ter um vilão lá, a gente vai poder aprender a fazer uma lógica para o vilão atacar, para o vilão defender, tudo isso aqui, ok? Então vocês podem, por exemplo, tentar implementar com o if-else um tipo de lógica que funcionaria nesse caso aqui. Nesse caso, é muito mais recomendado utilizar o switch, porque a gente utiliza uma variável, a gente não tem uma condição, né? Por exemplo, igual a gente utiliza no if, olha, moedas maior que preço personagem. A gente não tem esse tipo de condição utilizando operadores relacionais, né? A gente passa a nossa variável e analisa o valor que essa variável assume. Mas isso aqui daria para fazer, por exemplo, com if-else. Então, apenas a nível didático aí, como desafio para vocês, eu quero que vocês tentem, por exemplo, fazer isso aqui, né? Só que utilizando o if-else, ok? Então tentem aí, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar dando uma olhada aí, ok? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, segue lá nas redes sociais. Até a próxima, valeu, fui!